para mais uma terça-feira de conteúdo nosso, né, no nosso grupo da Medeor Medtech. É uma honra tê-los aqui essa noite. Hoje a gente vai falar, então, sobre critérios de alta para reconstrução, né, de ligamento cruzado anterior. Meu nome é Luiz Perdona, eu sou fisioterapeuta. Fábio, olha só, eu estou me achando demais aqui, muito tecnológico, com as coisas, ó, parece o nome, viu? Abusado, rapaz. Não, hoje estamos que estamos aqui, cara. Então, nós somos da Medeor Medtech, né? Vocês podem acompanhar os nossos conteúdos nas redes sociais e também a gente vai postar essa live lá no YouTube. Então, aqui vocês podem também acessar, tá bom? Fábio, obrigado por mais uma vez topar participar de um encontro aqui com a nossa galera, né? E vamos conversar aí um pouquinho sobre LCA. Isso, boa. Primeiro, agradecer a todos que aqui estão, né? É sempre uma felicidade para nós da Medeor receber gente da qualidade que eu estou vendo aqui. Tem uma galera muito boa aqui, né? Eu tô vendo aqui, eu posso estar meio cego, mas eu estou vendo gente muito boa aqui, além de todos que estão aqui. Estou vendo Cris Macedo, que é professora Cristiane lá da UEL, Douglinha, que eu estou vendo aqui, aparecendo aqui também na minha câmera, né, alguns que eu estou vendo, fiz da Seleção Brasileira de Skate, né, uma galera muito boa aqui nessa live. A Cris, oi Cris, saudade de você, viu? Nós vamos só se ver em Brasília, que é muito longe, né, mas enfim, mas em Brasília a gente vai se encontrar. E é muito bom ver bastante gente aí legal assistindo. A gente tem quase 50 pessoas aqui agora, é isso? E eu vou dizer para vocês que eu estou bem feliz de estar aqui, né, de falar um pouquinho para vocês. A gente vai fazer um negócio bem legal hoje, porque o Luiz ele está lá na Medeor, né? Então hoje ele vai rodar a live da empresa. Eu posso mostrar para vocês depois, tá meio bagunçadinho, que eu tirei tudo da sala aqui. Acho que a Cris já foi lá, né? Eu não sei se outros aqui vão ter oportunidade, talvez, de vir à Medeor e vocês entenderem como funciona. Mas a gente tá hoje inaugurando a nossa sala nova, né? Bem dizer, Luiz. E algumas coisas vão acontecer lá, práticas, enfim, algumas situações que o Luiz vai mostrar. Tá? Eu vou fazer uma pequena introdução do de como que a gente, o que a gente espera, né, do LCA nesse tipo de situação. E eu confesso a vocês que eu estava me preparando para fazer algo até mais especial nesse momento, mas eu tive uns imprevistos para chegar em casa aqui, meu carro furou o pneu, né, e eu estava chegando aqui em casa, bem na hora que eu estava quase chegando, o carro furou o pneu, então não ficou exatamente do jeito que eu queria, mas... Pessoal, só um detalhe, o áudio do Strada sumiu para vocês também? Alô? Não, acho que a galera tá ouvindo, tá me ouvindo? Deu uma falhadinha, acho que agora está voltando. Voltou? Tá. Voltou um pouquinho mais baixo, tá? Mas... Um pouquinho mais baixo? Opa, agora veio. Voltou, será que eu toco a mão exatamente em cima do microfone? Justo. Pode ser. Pode ser, né? Coisa de quem é mais experiente no computador, né? Galera, então, a ideia dessa live era falar um pouquinho sobre os critérios de alta e principalmente revisitar alguns pontos, né, do nosso consenso da SONAF, e aí eu já vou provocar alguns que são sonafianos que estão aqui na live, né? Eu acho que está mais do que na hora da gente revisar esse consenso, né? Então, fica o desafio, talvez, para quem for inaugurar o congresso e for organizar o congresso de 2027, quando a gente completa 10 anos do nosso consenso, né? Talvez o revisitar desse consenso, porque algumas coisas mudaram, né? A gente tem alguns elementos mais recentes, até tecnologias mais recentes. A gente tem a nossa, digamos assim, hoje em dia a nossa ciência mudando muito rapidamente, né? E hoje apareceram outros consensos de outras sociedades que talvez a gente vai ter que
conversar para tentar melhorar ainda mais o nosso consenso e deixar ainda mais robusto o nosso critério de alta. Normalmente, e eu falo por que do 9º mês, porque eu acho que dentro do esporte hoje, e principalmente depois desse estudo especificamente, hoje virou meio que um milestone, chegar no 9º mês, né? Eu sou mais antigo do que a maioria dos que está aqui, e quando a gente começou a trabalhar com reconstrução de LCA, eu comecei lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente tinha meio que uma nota, um valor, um número, né? Um número mágico de 6 meses, né? E aí, e por muitos anos, a gente recuperou atletas de LCA nesse prazo, né? E hoje, e aí em 2015, né, 2016, na realidade, saiu esse artigo de Grinden e colaboradores, que falou que algumas regras simples poderiam reduzir o risco em até 84% numa reconstrução de LCA. E uma das regras que ele cita, e que segundo ele reduziria em metade, em 50% a cada mês, até chegar no 9º mês, o risco de re-rotura, é reduzir, aumentar esse tempo de 6 meses para 9 meses, né? Então, ele estimava que quando você aumentasse de 6 para 7 meses, você reduziria em 50%. Se você aumentasse de 7 para 8 meses, você reduziria mais 50%. E aí ele falava que quando você chegasse em 9 meses, você conseguiria reduzir em 84% o risco de re-rotura, sem nenhum efeito para 10 meses. Então, chegou-se nesse número, digamos, esse número mágico de 9 meses, né? E aí, hoje é praticado dentro das sociedades de fisioterapia esportiva o prazo de 9 meses para recuperação, né? Então, é isso que a gente hoje defende e existem alguns autores, inclusive tem um artigo que eu vou colocar depois aqui para vocês. A gente trabalhou para ter momentos onde eu vou falar e o Luiz vai falar, enfim, e vai ser um momento um pouco mais à frente, onde a gente vai... Hoje saíram alguns artigos mais recentes que até discutem um pouco a questão do 9 meses, né? Se realmente 9 meses seria o ponto suave ou se realmente os testes funcionais trariam, a funcionalidade é que traria um resultado um pouquinho mais eficaz, né? Então, quando que a gente encontra? Então, assim, vamos fazer um apanhado. Quando a gente pensa num atleta de alto rendimento em 9 meses, o que a gente encontra dele, né? Então, como está o paciente com 9 meses? Então, ele está fazendo drills em ambiente esportivo. Então, é um momento bem importante do esporte, da fisioterapia esportiva, onde efetivamente o fisioterapeuta ele sai do ambiente clínico e vai para campo, né? Eu sempre falo que esse tempo entre o 7º, 8º, 9º mês, o fisioterapeuta ele tem que sair da clínica, tá? Ele tem que efetivamente ir para a quadra, ir para campo, ir para tatame, enfim, para onde for, para poder levar o atleta para o ambiente, para que ele possa se habituar novamente para isso. Então, a gente efetivamente vai gerar desafios a ele, que inicialmente vão ser controlados, para que a gente possa aumentar a segurança dele, para que ele possa voltar para o caos, que a gente fala, né? Que é o retorno ao esporte, né? O esporte de alto rendimento, eu costumo dizer que ele o esporte, seja de alto rendimento, até de rendimento médio, né? Principalmente quando envolve outras pessoas, quando envolve uma situação de esporte coletivo ou de um esporte individual, onde você tem um adversário, é o caos, né? A gente sempre fala, porque o atleta ele vai mudar de direção sem que ele espere muitas vezes, ele vai ter uma alteração de velocidade bastante significativa em determinados momentos da prática esportiva, ele vai ter que se preocupar com outros elementos, como a bola, como o adversário, como o golpe que o adversário vai tentar dar nele, ou a direção que ele vai jogar a bola. Então, tudo isso são preocupações que envolvem a questão mental, e ele não vai poder pensar no joelho, né? Então,
isso é muito, esse momento de você levar o atleta com 9 meses de PO para campo é muito importante para que ele possa ir se habituando e se preparando para que ele possa voltar a treinar em altíssima intensidade, né? Então, nesse momento, a gente trabalha com muita intensidade, a gente trabalha com bastante velocidade gestual, tá? E para que a gente possa chegar e treinar. E aí eu costumo lembrar sempre uma frase do Juan Rubral, que foi um fisioterapeuta do Barcelona, que a gente trouxe aqui para o Congresso da SONAF em 2015, quando eu fui o presidente do Congresso, e ele, à época, era fisioterapeuta do Barcelona, hoje ele está mais aposentado, assim, e ele dizia o seguinte, que fisioterapeutas preparam para treinar, preparadores para render e treinadores para competir. Então, o papel do fisioterapeuta não é fazer o atleta estar competindo, eu não vou terminar os 9 meses, entregar o atleta no campo e dizer, olha, pode escalar ele amanhã. Não é assim. O fisioterapeuta vai preparar o atleta e deixá-lo pronto, e ele tem que estar pronto do ponto de vista físico, psicológico, mental, clínico, para poder voltar a treinar em alta capacidade. E aí o preparador físico vai poder pegar esse atleta, colocar ele com o grupo, colocar ele fisicamente bem para poder voltar a render, e aí entregar na mão do treinador e dizer, ó, você pode agora prepará-lo taticamente, tecnicamente, para voltar a competir. Então, é nesse momento que o paciente está com 9 meses de PO. Tá? Mas aí, cheguei no 9 meses, o atleta está bem, ok? Está clinicamente bem, está fisicamente bem, e aí é só eu pegar esse cara, levar e mandar esse cara para competir? Não, tá? A gente precisa ter bastante paciência nesse momento, tá? Porque é nesse momento que normalmente as coisas acabam dando errado, tá? Se o atleta não retorna em bons níveis ao esporte, ele vai ter sérios problemas. E mesmo que ele retorne em bons níveis, ainda assim ocorre um risco enorme das coisas darem errado. Esse estudo, que foi um estudo que foi publicado em 2022, se não me engano, por Mas e colaboradores, ele verificou o impacto da lesão do LCA nos atletas de futebol profissional europeus. Ele pegou as principais ligas europeias, tá? Que são as ligas europeias. Aí ele pegou as 8 principais ligas europeias: Itália, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Bélgica, Portugal e Rússia. E ele observou esses atletas nas lesões do LCA de 2014 até 2017. E o que ele verificou? Que de 195 atletas que tiveram uma lesão de LCA, tá? 36% desses atletas, tá, não conseguiram retornar ou se manter nessas ligas, né, e caíram para ligas inferiores nos primeiros 3 anos após a lesão. Então, o que isso quer dizer? Imagina o seguinte, eu tenho as principais ligas europeias, eu tenho um número de atletas que fizeram uma lesão de LCA e fizeram suas recuperações, e basicamente 1 em cada 3 desses atletas não conseguiu se manter no mesmo nível técnico, no mesmo nível de desempenho, após 3 meses. Após 3 anos, após 3 temporadas. Se ele se machucou em 2014, quando chegou 2017, esse cara já não estava mais naquelas ligas. Por quê? Porque que eram as ligas top, digamos, do mundo. Por quê? Porque eles perderam desempenho, tá? Então, ou até mesmo, e aí é pior, tá? E até mesmo é pior, eu vou até mostrar um outro artigo científico que eu tinha separado para vocês, que é esse artigo aqui, que é até mais recente, vocês estão vendo aqui, né? Então, assim, é um artigo de 2021 que ele fala o seguinte, que dos atletas aqui, especificamente, que foram testados para essa pesquisa aqui, que também foi conduzida na UEFA, ele diz o seguinte, que 12% dos atletas que fizeram reconstrução de LCA voltaram a sentir lesão. Tá? Então, voltaram a ter reroturas, na realidade. Então, esses atletas, eles voltaram a ter reroturas, então eles voltaram e tiveram que operar
novamente. Então, significa basicamente aí que em torno aí de 1 em cada 10, 2 em cada 10 tiveram reroturas, tá? Tiveram reroturas. Então, isso é um grande problema, tá? Porque você tem uma queda técnica prevista para 33% dos atletas, e isso é estatístico, não sou eu que estou falando, é esse estudo aqui que foi publicado no mais alto nível, e a gente tem o fato de que em torno de 10% aí, 12%, 15% dos atletas que fazem uma reconstrução de LCA se tem uma chance grande de não estar retornando bem, ou pior ainda, estar sofrendo uma nova rerotura, né? Seja do próprio ligamento ou até mesmo do ligamento contralateral. Então, significa o seguinte, que se eu não liberar esse atleta bem, eu corro um risco imenso desse atleta, não voltar bem, porque a estatística está aí para dizer para nós, e segundo, re-romper, né? Ou ter uma ruptura do enxerto, ou ter uma ruptura do LCA do lado contralateral. E esse estudo aqui, que é o estudo da Claire Arden, que é até um estudo mais antigo, tá? Ele fala o seguinte, que 2/3 dos pacientes que fizeram a lesão ou que fazem reconstrução de LCA não conseguem voltar ao nível de competição, o nível competitivo pré-lesão, após 12 meses de cirurgia, né? Então, significa o seguinte, que se eu pegar todos esses atletas, e ela analisou 503 atletas, 2/3 desses 503 atletas, 12 meses após a cirurgia, ainda não voltou no mesmo nível competitivo. Então, é muito interessante a gente perceber isso, que não é só os 9 meses que vão fazer diferença. Existem outras coisas que vão fazer diferente. E esse estudo aqui, ele mostrou o seguinte, que alguns atletas que passaram, o fato específico de que atletas, por exemplo, que passaram por determinados testes funcionais, conseguiam ter um risco menor de estar inativo do ponto de vista de desempenho, ou ter um desempenho inferior depois de 12 meses, do que atletas que saíram melhor. Então, os atletas que estavam melhor nesses resultados, que tiveram resultados melhores, por exemplo, no Hope Test, esses atletas, eles conseguiram ter níveis competitivos melhores depois de 12 meses. Tá? Então, não é simplesmente o fato de que a lesão ou seja, que a gente simplesmente segura até 9 meses. A gente tem que ter critérios funcionais para poder chegar e atingir os resultados que a gente quer, e a gente tem mais segurança, porque no final das contas, gente, se esse paciente rompe, ou se esse paciente não retoma suas capacidades, pode muito bem acontecer desse paciente culpar você, ou achar que por algum motivo, ou achar que por algum motivo o teu paciente, a culpa é sua do processo. Eu rompi de novo, a culpa é do fisioterapeuta. Eu não voltei a jogar no mesmo nível e a culpa é do fisioterapeuta. E aí você tem os resultados aqui dos estudos para mostrar para ele, não é eu o caso, né? Não sou eu exclusivamente, mas a gente tem critérios ou situações onde a gente pode prevenir isso, tá? Então a gente pode prevenir isso. E para isso a gente tem os critérios de alta, né, que a gente vai mostrar agora. E aí, quando a gente pensa especificamente na alta, lá em 2017, a gente lançou o consenso da SONAF, né, o consenso da SONAF, que a gente pensa em atualizar, né, provavelmente em algum momento, né, precisa atualizar em algum momento, mas que num determinado momento foi um corte importante para nós, para que nós possamos, e aí foi um painel de especialistas, né, esse painel de especialistas, ele foi composto pela Natália Bittencourt, pela professora Luciana de Michelis, pelo professor Timothy Hewitt, que era o convidado internacional e que é um grande pesquisador, né? Pelo professor Fabrício Rapello,
pelo professor Marcelo Banvart, né, o Pezão, e por mim. Então, nós criamos, na época, um painel de especialistas que se juntou, naquele momento, para estudar a LCA e estudar os critérios de alta, e a gente fez, naquela época, uma oficina, né, um workshop sobre isso. Eu vou procurar umas imagens aí, talvez, na hora que o Luiz estiver falando, para vocês verem algumas imagens dessa apresentação e desse processo, e a gente fez uma apresentação disso na plenária do Congresso da SONAF. Então, era uma plenária onde basicamente estavam os sócios da SONAF, todos, tinham uns 300 e poucos sócios naquele momento, e a gente fez a apresentação dos critérios e a plateia podia participar. Então, a plateia participava e nós íamos ajustando. Na época, o Pezão estava com o computador aberto e a gente ia ajustando conforme o que a gente mostrou ali, o que a gente apresentou. Eu, na época, falei sobre os questionários, o Fabrício, se não me engano, falou sobre testes funcionais, as meninas falaram um pouco sobre alguns testes clínicos, alguns critérios clínicos, e aí o Timothy Hewitt dava os pitacos dele, e aí, para cada ponto, a plateia fazia o seu ok, positivo ou negativo, e conforme houvesse o agreement, digamos assim, da plateia, nós fazíamos o ajuste, né? Então, foi muito interessante, né? Porque a gente conseguiu chegar num documento que, na época, agradou a todo mundo, e esse documento ele foi distribuído para a SONAF por muito tempo. Eu não sei se ainda está lá, eu acho que não está mais, né? Mas, por muito tempo, ele ficou no site da SONAF para que qualquer pessoa pudesse acessar esses critérios, né? Esses critérios e aplicar nas suas clínicas por aí. Tá? Então, quais eram esses critérios que eu vou apresentar agora e que depois a gente vai discutir cada um deles, tá? Então, o primeiro deles era de 6 a 9 meses de recuperação, né? Então, a gente tinha até, eu acho que a gente tem um documento aí, né, Luiz? Você tem um documento na mão aí? Tenho, Fábio. Você quer que eu abra? Então você consegue compartilhar aí? Eu acho que seria legal você compartilhar aí, que aí eu posso ir mostrando o documento original. Tá, só um minutinho. Deixa eu só pegar aqui, abrir para a gente. Perfeito. Deixa eu compartilhar a tela. E a gente está preparando um material bem especial para vocês, que isso aqui a gente vai disponibilizar lá na comunidade, tá? O Luiz preparou um material bem legal para a gente poder disponibilizar isso tudo para vocês. Então, esse é o documento original, pessoal, vocês estão vendo aí, né? Esse documento ele foi escrito, né, nos padrões aí do que a SONAF na época pediu para a gente criou um PDF depois do congresso, né, e aí, ó, já achei umas imagens aqui, depois eu vou botar aqui vou passar para o computador para abrir para vocês, né, então a gente criou esse documento para poder embasar. Esses são os autores, tá, então, coincidentemente, meu nome estava em primeiro, acho que mais por ordem alfabética, o pessoal botou meu nome primeiro, e acabou que na hora que o pessoal cita, meu nome vem primeiro, mas eu tenho tanta ou menos importância do que essa galera que está aí, tá? E aí a gente colocou esses critérios bem importantes. Então, o primeiro dos critérios, levanta um pouquinho, Luiz, então aqui a gente tem um resumo, né, um summary dos critérios. Então, os critérios clínicos, né, extensão ativa de joelho completa, né, então a ausência de flexo de joelho, a ausência de derrame articular e de dor limitante do joelho, a ausência de queixas de falseio no joelho ou de aquela giving way sensation, né? A velocidade plena durante os gestos específicos, tá? Então, basicamente, esses foram os critérios clínicos que a gente utilizou, tá? O questionário ADLS-COS de 90%, o critério acima de 90%, a LSI, né? Então, o índice de simetria dos membros, aliás, o ACL-RSI, que é um questionário que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, que é um questionário que envolve medo e retorno ao esporte, tá?
com um score acima, maior ou igual a 77%, o índice de simetria dos membros de extensores e flexores do joelho maior ou igual a 90%, o salto unipodal para distância, o famoso single hop test, maior ou igual a 90%, o salto unipodal triplo para distância, conhecido também como triple hop test, com o índice de simetria entre os membros acima de 90%, o salto unipodal para distância, que a gente chama de crossover hop test, também com a simetria acima de 90%, o salto unipodal para 6 metros para tempo, chamado 6 meter timed hop test, também acima de 90%, o agility test, 11 segundos, tá? O corte, que é o teste de figura T, né, que a gente vai mostrar também um pouquinho sobre ele à frente, né, o que é esse teste de figura T, e o tempo de retorno entre 6 a 9 meses, num algoritmo onde a gente estabeleceu, na época, né, foi a nossa conversa de que 9 meses seria o tempo ideal, especialmente para esportes que envolvessem contato ou esforço pivotante, né? Então, futebol, basquete, handebol, onde a gente tivesse essa característica de esforço mais pivotante, e tempos que poderiam ser menores em situações de esportes que envolvessem não contato ou situações de esforço linear, como, por exemplo, corrida de rua. Então, esses eram os critérios que a gente aplicou, tá? Então, a gente utilizou esses critérios e aplicou esses critérios. E aí, Luiz, pode passar para baixo um pouquinho, porque aí a gente depois explicou ponto a ponto cada critério, né? Então, ponto com tempo de execução para cada avaliação, né? Então, 7 minutos, por exemplo, para avaliação da extensão ativa, utilizando goniometria em posição ortostática. Hoje em dia, a gente pode avaliar, por exemplo, também essa avaliação da amplitude de extensão ativa de tornozelo naquela posição prona, né? Então, colocando o paciente em posição prona, na ponta da maca, a ponta da maca mais ou menos na altura da coxa, deixando os dois tornozelos descerem, né? E você observando o alinhamento entre os calcanhares para ver se aquilo ali está alinhado. Então, é fundamental para bom retorno ao esporte que exista a extensão ativa e completa do joelho, tá? Assim como é muito importante que você avalie a questão da contractilidade do joelho na extensão completa, naquele mecanismo que a gente conhece como trava de joelho, né? Então, quem está aqui, né, enfim, tem várias pessoas aqui que trabalham com esporte no dia a dia, né? Eu já vi aqui a Cecília, por exemplo, que é uma referência também nesse assunto, que está aqui no nosso plateia. Então, a gente sabe que quando a gente faz a extensão, o movimento de extensão do joelho, é muito importante. Oi, Cissa, eu vi que você está aí. Oi, Fábio, já vem. Desculpa, não queria atrapalhar, não. Não, beijo. Então, assim, quando a gente vê que essa extensão completa, a gente necessita dessa trava de joelho para uma série de movimentos, né? E a ausência dessa trava vai apresentar aquilo que a gente conhece como sinal de lag, né? Lag, em inglês, L-A-G, é basicamente o que a gente conhece como atraso, né? A gente usa muito o termo lag, né, para condições telefônicas, internet, meu sinal está com lag e tal. O sinal de lag dentro de uma reconstrução de LCA é justamente o que a gente chama, eu brinco e chamo de sinal da meia bomba, né? Onde o paciente, a gente pede para ele fazer uma elevação da perna reta e o joelho, ao invés de estender completamente com o joelho, né, totalmente travado em extensão, ele vem solto, né? E aí é muito mais uma ação dos flexores do quadril do que basicamente uma ação dos extensores do joelho. E isso é um grande problema, porque a gente precisa muito dessa trava, principalmente para a execução dos movimentos esportivos. Então, é necessária observação e até antes dos critérios de alta, gente, é fundamental que esse joelho não tenha o sinal de lag para evoluções como correr, como saltar
dentro da própria reconstrução de LCA. Então, além da amplitude completa de movimento de extensão, né, que a gente vai fazer em posição ortostática, estendendo o joelho com os pés no chão e fazendo a avaliação da ergonometria, é bem importante que a gente observe também a questão do sinal de lag. Tá? Um dos motivos pelo qual o sinal de lag pode aparecer é a presença de derrame articular. A gente sabe que um dos principais problemas do derrame articular é a chamada inibição artrogênica, né? Que é um motivo, que é normalmente uma alteração do perfil proprioceptivo da articulação, que faz com que a musculatura que estimula ali, que promove a contração do joelho, fique um pouco dormindo, né? Fica um pouco boba, né? Então é muito importante para que a gente tenha uma boa percepção de movimento, tanto na questão do sinal do lag, quanto na questão da variação de posição, da mudança de direção rápida, do salto, do pivô, a gente precisa que esse joelho esteja com o máximo da percepção proprioceptiva e sinestésica. E por isso o joelho não pode estar inchado. Então, tem que haver ausência de derrame articular, tem que haver ausência de derrame, e eu me lembro que isso foi uma coisa que foi um consenso dentro da nossa mesa, isso foi chamado lá embaixo, e a gente foi irredutível, tá? A gente aceita uma dor leve no retorno ao esporte, porque às vezes isso acontece, mas a presença de edema é uma condição imperativa de impedimento, tá? Ou seja, se o teu paciente tiver algum tipo de derrame articular, mesmo que ele tenha 9 meses, mesmo que ele tenha contemplado, por exemplo, os critérios de força, esse paciente não pode retornar, tá? Então, a ausência de edema é uma condição sine qua non para que esse paciente possa retornar às suas atividades, ok? Então, ausência de edema, ausência de derrame articular. Dor, tá? O que a gente aceita? Uma dor leve, uma dor residual, uma dor muitas vezes associada ao próprio esforço. Claro que o ideal nesse mundo seria que não houvesse dor alguma, mas a gente sabe que isso dentro do esporte de alto rendimento muitas vezes é quase utópico. Então, o que a gente considera aí como ausência de dor articular? É aquela ausência da dor intensa, da dor limitante, da dor que difusa no joelho, enfim, no membro inferior como todo, tá? Então, a gente pode até ter um traço de dor ali, mas de preferência não, tá? Falseio, não pode ter falseio, que é aquela sensação de que o paciente parece que vai perder o joelho em algum momento, ou uma percepção de falta de controle motor no joelho, não pode haver isso aí, tá? Então, o paciente efetivamente tem que ter um controle motor bom, ao ponto de não perceber nenhum tipo de sensação de perda de joelho, e ele tem que estar fazendo o gesto esportivo em plena velocidade, retomando aquilo que eu falei anteriormente, tá? O paciente tem que estar pronto para treinar. Então, o fisioterapeuta tem que ter gasto esse cara lá no campo, lá na quadra, lá no tatame. Se eu não tenho capacidade, né? Se eu não tenho capacidade de fazer isso tecnicamente, porque eu não tenho, teoricamente, habilidades técnicas para isso e exige, tente encontrar alguém que faça isso, um treinador ou algum sparring, alguém que possa fazer isso com o atleta, mas é importante que faça. Beleza? E aí a gente passa para o 1.3, que são os questionários. Cara, questionário, gente, e o Luiz pode levantar aqui, questionários são um calcanhar de Aquiles de fisioterapeuta, tá? Eu vejo, infelizmente, uma dificuldade muito grande de fisioterapeutas interpretarem resultados de questionário e aplicar questionários, muitas das vezes por falta de conhecimento e falta de vontade de fazer. Porque, às vezes, não querem imprimir, tem preguiça de imprimir um questionário, tem preguiça de fazer ou de entregar um tablet na mão do paciente para ele preencher um formulário, enfim, e acha, de repente, que isso é uma coisa menos importante. Galera, esses questionários que estão dentro dos critérios dos critérios da SONAF são questionários, gente, que tem que são comprovados, tá? São comprovados, tem responsividade, tem especificidade e sensibilidade testados, tem
altas propriedades diagnósticas e notas de corte para isso. Então, o Luiz ele já está aí com um instrumento que a gente preparou, que foi baseado no nosso treinamento que nós demos lá na SONAF naquela época, né, com os questionários que foram citados no consenso. Então, a gente tem aí embaixo, passa para cima, Luiz, o ADLS-COS, que é um dos questionários que tem o maior capacidade diagnóstica de identificação de bons níveis funcionais para os pacientes. É um questionário que ele, por incrível que pareça, ele não foi feito para esporte, diferentemente do IKDC, que nós vamos falar daqui a pouco, mas é um questionário que, se comparado com os critérios funcionais, e tem um estudo, um estudo, inclusive foi publicado no American Journal Sports Medicine, se não me engano, tá? Que depois eu posso até prover para vocês ali na comunidade, que testou isso, os resultados desse questionário com os resultados funcionais de avaliação funcional, e esse foi o teste que encontrou o maior nível de concordância, tá? E os outros também, como o IKDC, por exemplo, que também está citado aqui, também encontrou. Vamos ver o que se trata esse questionário. Bota para cima de novo, Luiz. Então, esse questionário é um questionário simples, onde você pergunta o quanto, basicamente, o quanto esses sintomas ou esses sinais, eles atrapalham na sua vida diária, tá? E aí ele trata de dor, rigidez, travamento, inchaço, estabilidade, fraqueza, mancar, onde o paciente, ele vai assinalar em cada num critério desse, né? E aí é um critério Likert-iano, né? Onde Likert-iano, embora não seja 100%, a gente vai transformar em Likert-iano, igual, que é a questão de 0 a 4, né, 0 a 5, aliás, onde o paciente ele vai ter que ir assinalando a resposta que melhor atinge. Então, por exemplo, dor, eu não tenho sintoma. Ou dor, eu tenho sintoma, mas não afeta as atividades. Inchaço, o sintoma afeta moderadamente as minhas atividades, e aí ele vai assinalar lá no moderadamente, né? Então, a instabilidade, o sintoma impede de eu realizar as minhas atividades de vida diária. Ele vai respondendo com X ali, tá? Então, é um elemento muito simples que vocês podem imprimir, inclusive, desse documento que a gente vai disponibilizar e deixar lá na clínica de vocês, tá? E aí, depois, andar, subir e descer escadas, né? Ficar de pé, ajoelhar, agachar, sentar e levantar, tá? Então, e aí você vai, como o seu joelho afeta moderadamente isso, e aí ele finaliza aqui com um global rating scale, assim, do teu joelho, que no final das contas a gente acaba não contabilizando na conta final. E aí, passa um pouquinho, vai vir um gabarito para vocês. Como que a gente pode obter o score, tá? Você vai somar de 0, vai pegar cada quadradinho ali, baixa um pouquinho de novo. Isso, bacana. Baixa um pouquinho de novo. E ali, ó, o pior sintoma a gente pontua como 0, tá? Ali o pior sintoma. Então, por exemplo, o sintoma me impede de realizar qualquer das minhas atividades diárias, ele vai ser 0. O sintoma afeta extremamente, vai ser 1. O sintoma afeta moderadamente, vai ser 2. O sintoma afeta levemente, vai ser 3. E aqui vai ser 4 e vai ser 5. Tá? Então, aqui você vai somar de 0 a 5 em todos esses pontos, e a pontuação máxima que você vai poder ter, tá, é 70 pontos. Por quê? São 14 perguntas, tá? Então, 14 perguntas vezes 5 vai dar 70, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a pontuação que você obteve, vamos supor que você tomou 54 pontos, e você vai dividir 54 por 70, e aí você vai obter ali. Se eu vou pegar um múltiplo de 3, então, por exemplo, se o cara somou 63 pontos, ele vai dividir 63 por 70, vai multiplicar por 100, isso vai dar 90%, e esse critério especificamente, que é o critério do questionário ADLS-COS, que é um dos critérios, a gente já viu os critérios clínicos, que é um dos critérios, ele vai ser aprovado. Tá? Então, esse é o ADLS-COS, que é um dos questionários que a gente vai utilizar. Outra alternativa que está aí embaixo e que pode ser utilizado, tá? Aliás, não está aqui, mas, enfim, que você pode utilizar, e a gente tem também, é o chamado IKDC, que é esse questionário que está aí,
que é um outro, que é um questionário que também foi validado por português do Brasil, e que é um questionário um pouco mais longo, mas é um questionário que é um questionário mais aplicável para atleta. Então, a gente vai ter aqui várias perguntas, e vocês vão perceber aqui, né? Levanta um pouquinho mais, Luiz, vai um pouquinho mais para baixo, né? Aqui, ó, vai um pouquinho mais para baixo, que aqui ele vai perguntar inicialmente sobre dor, e aí, ó, ele pergunta especificamente sobre atividade física, estão vendo? Ó, qual é o nível mais alto de atividade física que você pode realizar sem que cause inchaço, né? É que ele vai perguntar sobre inchaço. E aí ele vai perguntar se você já travou, qual é o nível de atividade que você pode realizar sem falseio, que é uma outra condição que a gente viu, né? Qual é o nível de atividade física que você consegue praticar de forma regular. E aí, ó, ele vai lá embaixo, desce lá, Luiz. A gente tem também um gabarito, né? Sobe um pouquinho, que também tem a pontuação. Então, vocês aqui, quando eu receber esse documento, também tem lá, ó, de sempre o melhor quadro, a maior pontuação. Então, é basicamente o mesmo raciocínio da anterior, né? Então, as questões 1, 4, 5, 7, 8, de 0 a 4. Quanto melhor, maior pontuação. Então, a melhor situação, 4. E o outro, 0. A questão 9 é de 0 a 4 para cada item. E a questão 6, 0 ou 1. E a questão 2, 3 ou 10. E a 10, de 0 a 10. Qual é a pontuação máxima que você pode obter no IKDC? 87 pontos. O que você vai fazer? Somou lá, por exemplo, 80 pontos, você vai dividir 80 por 87 e vai multiplicar por 100, e isso vai te trazer um novo percentual, tá? Um novo percentual que você pode utilizar ali. Então, esses dois são os principais questionários que a gente vai utilizar do ponto de vista funcional, e é muito individual isso, tá? Se você vai utilizar o ADL-SCOS, se você vai utilizar o IKDC. Tem outros questionários descritos na literatura que são igualmente bons, como, por exemplo, o questionário de Lichon, que é um outro questionário que é descrito na literatura, e a gente também colocou ele aqui, embora ele não esteja lá no guideline da SONAF. Ele é um questionário bem simplificado, bem fácil de aplicar, e que tem uma pontuação que a gente também pode utilizar aqui, tá? E o questionário LEFS, que é um outro questionário que a gente também colocou para vocês nesse material, que também foi validado para o português do Brasil num artigo da JOSPT, e também é bastante simples. Inclusive, ele tem aqui já embaixo do próprio questionário como que se cantua, olha ali, que é basicamente a pontuação que o cara vai obter assinalando esses pontos aqui e dividindo por 80, né? E aí, dividindo por 80, você vai ter um percentual, e para todos eles a gente utiliza mais ou menos a nota de corte de 90%, tá? Então, são vários questionários interessantes que vocês podem utilizar de acordo com o nível de facilidade que vocês venham a ter, mas o importante é que vocês tenham um deles, pelo menos. Tá? Luiz, volta lá para os critérios para a gente voltar, para eu falar do ADLS-COS. Né? Então, aqui, ó, vai para baixo. Aí, ó. Então, a gente tem aqui, além do ADLS-COS, do IKDC, do Lichon e do LEFS, onde vocês vão escolher um deles, vocês não precisam escolher fazer mais de um, vocês vão escolher um deles, vocês vão fazer o questionário ACLRSI, que é um questionário bastante interessante, porque ele tem uma relação muito com a percepção de preparação do atleta para o esforço e do nível de segurança do esforço. Eu lembro muito da Nath, da Natália Bittencourt, um dia a gente estava, eu acho que não sei se foi na preparação desse consenso que a gente estava fazendo, isso, ou se era até numa outra situação de conversa que ela contou da história de um jogador do Minas Tênis, que era atleta de vôlei na época, e que ele tinha praticamente todos os caracteres funcionais dele perfeitos. Então ele tinha força, tinha flexibilidade, tinha mobilidade, tinha potência, tinha tudo, e ela percebeu no teste HOP, que é um dos testes que a gente faz, uma dificuldade de confiança no atleta de fazer os saltos e aterrissar. E aí, durante esse processo, né, e na época o questionário ACL-RSI ainda ou estava em tradução, não tinha sido traduzido ainda pelos meninos, esse artigo ele foi traduzido pela equipe lá da UFC, né, então Gabriel Leão, Pedro Lima, enfim, a galera toda de lá, né, então esse questionário que não tinha sido traduzido para cá, ela resolveu aplicar esse questionário, meio que
ela traduziu o autodidata e resolveu aplicar. E ela percebeu que o resultado do questionário foi ruim, né? E aí ela percebeu que o cara tinha dificuldade de confiança. E aí a equipe chamou o atleta, ele referiu isso realmente, e esse atleta ele foi encaminhado para o psicólogo do Minas, né? E aí, a partir do momento que ele teve essa relação com o psicólogo conversou com ele e aí ele fez uma intervenção, e aí o atleta, junto com, obviamente, com a física, cruzada com a física, com a preparação física, aumentou a confiança e esse atleta conseguiu voltar a jogar. Então, esse questionário ele consegue dar um diagnóstico interessante disso. Então, ele pergunta, por exemplo, se você está confiante com o jogo, se você acha que vai ter a mesma lesão, se você se sente apreensivo, se você está confiante de que não vai ter instabilidade, confiante que pode participar do esporte sem preocupação, se sente frustrado em ter que participar com o seu joelho desse jeito, se tem medo de lesionar. Então, são várias perguntas com esse perfil, onde ele tem, de modo algum, e extremamente um de cada lado ali, né? E quanto mais próximo do de modo algum, 0. Quanto mais próximo do extremamente, 10, né? E aí a gente pontua sempre 10 com uma pior situação e 0 com a melhor situação. E o score é o percentual da pontuação obtida dividido por 120, tá? Então, por quê? Porque são 12, tá? Então, a gente inverte a pontuação aqui, onde quando você pergunta assim, se o paciente está confiante da sua capacidade, se você se sente tranquilo e relaxado para praticar esporte, o paciente respondeu 10, é a melhor situação. E tem outras situações, volta lá para cima, Luiz, onde é o inverso, né? Ó, você tem medo de se acidentalmente lesionar o joelho, 10 é a pontuação pior, tá? Então, você, na hora de calcular, você vai ter que ter esse feeling. Por que a gente coloca isso de 0 a 10 e em determinados momentos 10 é positivo e em determinados momentos 0 é positivo? Para garantir que não haja um preenchimento vicioso do atleta. Quando a gente valida valida instrumento, e eu tive a oportunidade de validar um instrumento, criar um instrumento e validar um instrumento no meu doutorado, a gente faz essa jogada de trocar, né, as perguntas. Às vezes o que é melhor é a pontuação maior, às vezes o que é pior é a pontuação maior, justamente para evitar o preenchimento vicioso. E aí a gente tem que entender que 10 é a pior situação e 0 é a melhor situação. E aí, em alguns momentos, o 10 vai valer 10, e em alguns outros momentos, o 10 vai valer 0, tá? E aí a gente vai ter que fazer esse cálculo, onde a gente vai fazer a pontuação final, e aí essa pontuação final vai ser dividida por 120, tá? Se o atleta, e aí pode voltar lá na escola, lá no questionário, lá no consenso, Luiz, volta lá no consenso para nós, né? Então, se o atleta atingir 77%, e aí tem no próprio artigo original do Webster algumas linhas de corte durante o tratamento, né? Então, ele fala ali que 6 meses tem que estar em torno de 60%, 55%. Então, assim, existem algumas linhas de corte e ele fala que 77%, tá, é a linha de corte para retorno ao esporte. Então, a gente usou isso na época lá no consenso, tá? Déficit de força muscular, seja ela através de exame isométrico ou exame isocinético, tá? O déficit de força muscular, ele não pode ser maior, aliás, do que 10%, tá? Então, a gente aceita que o índice de simetria, que é o LSI, ele tem que ser pelo menos de 90%. Luiz, você que está aí no nosso auditório virtual, né? O Luiz vai mostrar como que a gente pode utilizar o dinamômetro nosso, é isso, Luiz? Para fazer esses testes, e como que a gente chega nesse resultado, né, de um lado para outro, para definir se a gente tem 90% ou não. Legal, pessoal. Então, ó, Fábio, que legal. A gente consegue mudar, inclusive, câmeras. Tem 2 câmeras aqui hoje. A gente consegue... então, foi falado sobre a questão dos 2 primeiros aqui, né? A gente tem os 2 questionários principais, né, do processo que a gente Galera, fez. olha só para não manter coisa, Luiz. Quem tiver vendo o Luiz pequenininho, no quadradinho pequenininho, fixa a tela no Luiz, né? Porque quando você fixa o Luiz, você vai conseguir ver ele
em tela grande, aí vocês vão poder ver a pessoa do Luiz e o que ele preparou ali para nós. Vai lá, Luiz. Boa, obrigado. Então, a gente tem os dois questionários. A gente vai mostrar para vocês um vídeo, né, dos testes aqui funcionais, os hop testes e o teste de agilidade. Mas a gente tem também como critério de alta, importantíssimo, a questão da simetria, né, Limb Symmetry Index, que quanto maior, melhor, né, maior a simetria, melhor, ou uma assimetria abaixo de 10%. Ok? Então, LSI acima de 90 ou uma assimetria abaixo de 10. Tá, então, como eu sei que tem pessoas aqui que não são nossos clientes, tá bom? Eu quero mostrar o equipamento bem rapidinho e como é que a gente faz a questão da avaliação em si. Um exemplo, tá bom? Então, deixa eu só pegar aqui, só para mostrar para vocês. Esse aqui é o nosso equipamento em si, tá bom? Que é o dinamômetro manual isométrico. Deixa eu abrir. Esse camarada aqui. Tá bom? Então, para a dinamometria, lembrando que ele é um dinamômetro e algômetro, para a dinamometria a gente usa com essa ponteira, ok? Então, vou mostrar para vocês como foi descrito no consenso ali da SONAP, tanto para avaliar quadríceps quanto para avaliar flexores de joelho, tá bom? Só um exemplo, tá bom? Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Então, Gil, me ajuda só a posicionar a câmera aqui, por favor, pro lado de cá. Isso, obrigado. Então, para fazer a avaliação para quadríceps, ok, a gente tem algumas opções de posicionamento. No consenso foi colocado uma posição sugerida de 60 graus de extensão de joelho. Por que que foi sugerido 60 graus de extensão de joelho? Porque é a angulação dita como angulação de pico de torque para quadríceps. Lembrando que isso é um pouquinho... depende um pouco de pessoa para pessoa, né? Tem uma individualidade envolvida. Para alguns clientes, alguns pacientes, vai ser por volta de 70 graus, outros por volta de 60, outros por volta de 50, mas geralmente a gente toma como padrão 60 graus de flexão ou de extensão de joelho, como sendo angulação de pico de torque. Já para flexores, não foi padronizado um ângulo específico. Fábio, me corrige se eu estiver errado. Bom? Luiz, pode falar. Só para colocar, a tela está balançando bastante aí, por algum motivo. Sim. É que a Gil está organizando ali. Parece um pouquinho. A tua cabeça está sumindo. Hoje está tentando ajustar ali para aparecer. Porque é importante que apareça aqui. Ela vai sentar aqui para a gente fazer um exemplo. Legal. E assim, sim, não foi estabelecido o posicionamento de flexores, não. Só de extensores. Só de extensores, né? Pico de torque. Legal. Mas isso já foi assunto dentro da comunidade, nessas regulações de pico. E também é interessante que a gente trabalhe a 60 graus para quadríceps, para extensores, porque a gente consegue ter uma relação IQ, por mais que a relação IQ não seja critério de alta, né, não está dentro do consenso, mas ela é importante para a gente avaliar esse equilíbrio muscular, né, entre os músculos agonistas e antagonistas do joelho, tá bom? Então, realmente é uma angulação interessante. Então, se você quer fazer 60 graus, pode sentar aqui, por favor? Só para a gente ver. Acho que vocês vão conseguir ver legal aí também. Pode sentar aqui. A gente pode utilizar para fazer a avaliação uma cinta, tá bom? Então, a gente manda a cinta junto com o nosso equipamento. Aqui eu já deixei mais ou menos ajustado. Então, só vou colocar o equipamento aqui por dentro da bolsinha. E a gente vai posicionar o joelho dela aproximadamente a 60 graus para fazer... Pode esticar aqui, encosta aqui. Isso. Aqui, não sei se vai conseguir ver, porque tem uma questão de perspectiva da câmera, né? Mas aqui a gente está a 60 graus, eu medi antes aqui com o goniômetro para a gente chegar nessa angulação. Então, geralmente a gente faz a avaliação, o melhor dos casos, tá bom? Pelo menos uma repetição de adaptação. E depois a gente trabalha com a média de 3 repetições válidas. Às vezes você não vai ter tempo, pode fazer 2 repetições, mas uma repetição só não é interessante. Principalmente nessa hora sensível de estabelecer realmente uma correlação de um critério de alta, é interessante que você faça da melhor forma possível. Então a gente sugere pelo menos uma de adaptação e depois 3 repetições válidas que você vai considerar. A gente pega a média delas e faz bilateral, obviamente, para o cálculo do LSI ou da assimetria. Lembrando, LSI, quanto maior, melhor.
a assimetria, é o inverso, quanto menor, melhor. A gente aceita, para dar alta, um critério de 90% de LSI ou de até 10% de assimetria. Pode soltar aqui, João. Deita de barriga para baixo, por favor. Para fazer a avaliação de flexores do joelho, como a gente comentou, não foi estabelecido um critério específico em relação ao ângulo. Pode chegar um pouquinho mais para cima da máquina. Obrigado. A gente pode fazer a avaliação a 90 graus, porém, como eu peguei uma angulação estimada de pico de torque para o quadríceps, faz sentido, tecnicamente, eu trabalhar numa angulação estimada de pico de torque também para flexores de joelho. Essa angulação, ela é estimada que ocorra, né, esse pico de torque ele é estimado que ocorra por volta de 30 graus de flexão de joelho, tá bom? Então, aqui, teoricamente, você vai ter uma melhor ação muscular dessa musculatura aqui posterior de coxa, tá bom? Então, aqui, posso posicionar, apoio o equipamento, flexores dá para fazer segurando na mão, faz força lá, Júlio. Pode fazer força, bastante força, isso. Eu consigo segurar numa boa, mas eu também posso usar cinta, eu posso passar cinta pelo meu próprio corpo aqui para usar como aparato fixo, ou transpassar pela maca, ou transpassar até lá no pé, né, segurar a cinta com o pé para conseguir fazer a avaliação. Se você fizer nessas angulações, além de você ter a questão da... Obrigado, já pode levantar. Além de você ter a questão da assimetria, você também vai ter a questão da relação muscular entre o músculo agonista e o antagonista. Tá? De novo, não é critério de alta, mas a gente espera que, fazendo dessa forma, você atinja algo em torno de 60% de relação. Ou seja, a força de isquiotibiais equivaler a 60% da força do quadríceps. Tá bom? Então, assim que a gente faz a avaliação de força, é rápido de fazer, tranquilo de fazer, né? Joelho é uma articulação fácil de avaliar com dinamometria. E, tendo passado, aí você, né, você tem essa segurança a mais como um critério de alto objetivo lá no retorno ao esporte. Tá bom, Fábio? Quer complementar com alguma coisa? Alô, estava com o microfone desligado. Oi. Então é isso. Tudo bem? Então vamos passar para os hop tests, pode ser? Pode. Você está com os vídeos Bacana. na mão aí? Então vamos. Tô. Primeiro abre Deixa o eu voltar consenso para aí. cá. Isso, abre Beleza, o eu vou abrir o consenso. consenso para a gente. Eu vou voltar para mim aqui. Deixa eu abrir o nosso consenso novamente. Eu vou compartilhar a tela de novo. Vou fechar aqui microfone e câmera, pode ser? Aí a gente vai para o consenso. Beleza? Consenso aberto. E aí a gente tem os rope tests, né? Os rope tests são testes de salto, teoricamente, que avaliam várias variáveis, né? Como equilíbrio, força, potência, não apenas do joelho, como das articulações adjacentes, como tornozelo e quadril. Tá? Então, os rope tests são uma bateria de testes, né? Composta basicamente por 4 testes, o single hop test, o triple hop test, o crossover hop test e o timed hop test. Né? São 4 testes que são realizados e que, segundo a mesa, né, o ideal é que esses testes comecem a ser realizados a partir do 5º mês de PO, desde que o paciente tenha pelo menos 80% de LSI. Olha de novo a importância da avaliação da força, né? Que ele tenha pelo menos 80% da força do lado contralateral no quadríceps, tá? Então, a gente faz o teste de força ali com 5, 6 meses. Se esse atleta apresentar pelo menos 80% de força, ele pode começar a fazer pode fazer o rope test desde que ele apresente um bom controle de salto e aterrissagem durante o tratamento. Então, você vai treinar salto e aterrissagem durante o tratamento, né? Saltando na caixa, saltando no step, saltando no próprio terreno plano, né? E a gente faz uma avaliação a partir disso aí, e aí a gente libera o atleta para treinar, e aí a gente espera que esse atleta atinja pelo menos aí 90% da distância
tá? 90% da distância obtida em relação ao teste com o lado contralateral, tá? Os rope tests foram bastante discutidos nos últimos anos, né? A gente teve alguns estudos aí que contestaram a questão biomecânica dos rope tests, né? Que ele avaliaria mais as articulações de tornozelo e quadril do que propriamente o joelho. No entanto, eu enxergo que o membro inferior ele é um conjunto, né? Então o LCA ele é muito mais do que um ligamento do joelho, ele é um ponto de encontro, é o ponto central basicamente de estabilidade de todo o membro inferior. Então, se esse teste ele avalia muito mais a potência de quadril do que a potência de joelho, ótimo também, tá? E se o teste vertical, que aí é o que eu proponho nas atualizações que talvez venham a vir desse consenso mais à frente, né, avalia um pouco mais a questão dos joelhos, que ele seja incluído nos próximos consensos. Mas que naquele momento o rope test ele foi um momento, ele foi aplicável e eu continuo achando ele super importante, tanto que amanhã eu tenho uma liberação de alta programada, um teste programado, e a gente vai utilizar os rope tests, principalmente porque naquele estudo da Claire Arden que eu mostrei lá na aula anterior, mostrou que, por exemplo, o rope test era um dos critérios associados ao bom desempenho e ao menor risco de relesão no retorno ao esporte. Luiz, mostra pra gente aí, principalmente para quem não está habituado com os rope tests, o videozinho que a gente preparou com demonstrações dos rope tests. Aí, então, o single rope test, né? Então, você faz uma linha no centro, uma linha, e aí você pede para o paciente dar o salto na maior distância possível, né? Isso é só uma demonstração, mas o salto na maior distância possível, onde você anota a distância, tá? E aí você vai ter que padronizar ou de ponta a ponta, né? Ou de ponta ao calcanhar, né? Então, você pega a linha inicial e você pede para o paciente, você vai avaliar a distância da ponta em relação ao calcanhar ou da ponta em relação ao ponta. Fábio, qual que é o certo? Tanto faz, eu faço ponta em relação a ponta. O que você pode e que você tem que fazer e tem que saber sempre é que você sempre deve fazer a mesma avaliação. Se você fizer ponta com ponta de um lado e ponta com calcanhar do outro lado, é óbvio que você vai errar, tá? Então, é importante que você faça a avaliação. Então, você faz 3 saltos com o lado direito, 3 saltos com o lado esquerdo, você desconsidera o primeiro salto, que a gente chama de familiarização, e você considera a média dos outros 2, tá? Então, você faz o primeiro salto com o pé direito, volta, salta o primeiro com o pé esquerdo, solta, familiarizou, você vai fazer o primeiro com o pé direito, depois o segundo com o pé direito, depois o primeiro com o pé esquerdo, depois o segundo com o pé esquerdo, e aí você vai ter a média dos 2 ali, e você vai anotar e vai partir para o próximo teste, que é o triple rope test. Segue aí. Então, aí ainda demonstrando. E a gente tem o triple rope test, que é o próximo teste, né? Então, a gente vai pedir para o sujeito, a gente vai colocar novamente uma marca no chão e vai pedir para que ele salte 3 vezes, tá? De forma em que ele não pare para aterrissar, entendeu? Então, a gente pode fazer essa utilização de colocar, por exemplo, um esparadrapo no chão ou uma fita crepe no chão, e você vai pedir para ele fazer 3 saltos e você vai fixar ali. Isso o próprio paciente pode fazer ou você mesmo pode fazer e medir essa distância para identificar qual é a distância a diferença entre os 2 lados. Lembrando que você vai fazer a avaliação da distância completa, ou seja, lá do ponto inicial até o ponto final, e a distância não pode, a distância ela tem que contemplar do lado lesionado pelo menos 90% da distância do lado não lesionado, tá? Então, esse é o triple rope test, tá? Que a gente vai fazer também, tá? É um teste bastante interessante que vai medir a potência e o equilíbrio, né? Eu gosto muito do triple hop, eu gosto muito de analisá-lo tanto quantitativamente quanto qualitativamente o movimento. Então, verificando se o atleta vai ter uma flexão, por exemplo, acima do normal durante as aterrissagens, uma flexão de tronco, se ele vai ter um valgo dinâmico, enfim, essas são algumas variáveis que a gente analisa aqui, tá? Então, é bem importante isso, tá? É bem interessante a gente avaliar o triple hop nesse sentido. Depois a gente tem o crossover hop, que é um teste particularmente interessante pensando no valgo de joelho, né, e no controle de valgo,
onde a gente faz esse triple hop. Nessa situação aí, o atleta ele dá 3 saltos, o primeiro para dentro, ou seja, no sentido medial, o segundo no sentido lateral, e o terceiro novamente no sentido medial, onde a gente vai separar 2 linhas, né? Então o atleta ele vai ter da região medial até a região da região medial se faz uma linha e você vai separar 15 centímetros ali, tá? E aí você vai separar 15 centímetros e esse atleta ele vai ter que contemplar sem invadir 15 centímetros. Então ele vai dar o primeiro salto para medial, o segundo para lateral e o terceiro para medial, e você novamente vai medir a distância do início até o pé e vai comparar de um lado para o outro. O próximo teste é o teste, o famoso teste de tempo de 6 minutos, onde o atleta ele vai ser orientado a fazer essa distância de 6 segundos, né, de 6 metros, aliás, no menor tempo possível. Então, quanto menos tempo o atleta passar e fazer, melhor. Tá? Então, isso a gente vai calcular, e aí, obviamente, né, a menor distância vai ser, a menor tempo vai ser a referência. E, por último, um outro instrumento que a gente utiliza bastante para avaliar a questão da agilidade é o chamado teste da figura T, o Agility Test da figura T, onde a gente coloca uma distância de 6 metros entre o cone inicial e o cone final aqui, o cone da frente e o cone de trás, né? E mais 3 metros para cada lado aqui, né? Contemplando 6 metros também do cone lateral para o cone do cone lateral direito para o cone mais lateral esquerdo. E o atleta ele vai ter que fazer essa corrida tocando nos cones, né? Num tempo mínimo de 11 segundos, tá? Esse atleta ele tem que fazer, aliás, um tempo máximo de 11 segundos, ele tem que fazer esse teste, completar esse teste, tá? No tempo de 11 segundos, para a gente considerar que ele estava dentro da chamada nota de corte, tá? Então, pode voltar lá com o consenso, Luiz? Então, a gente tem aí os rope tests, onde a gente analisa quantitativamente, como eu falei, então acima de 90%, e mais abaixo, pode passar mais para baixo aí o consenso, a gente vai ter o teste da agility da figura T, tá? A execução em 8 minutos, mais ou menos, onde a gente vai colocar lá de acordo com esse artigo de Kirtsitis que está ali, né? Então a gente vai colocar a utilização e o consenso fala na execução abaixo de 11 segundos, né? E tendo a opção desse teste para esportes com mudança de direção e velocidade, nem sempre, por exemplo, para esportes como, por exemplo, o jiu-jitsu, por exemplo, esse teste faz sentido, porque é um esporte onde, basicamente, isso não é utilizado, tá? E aí, a questão do tempo de cirurgia, né? Então alguns... e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns outros critérios de risco, que não tem a ver com o consenso, mas que vocês podem incluir também, tá? Que é o tempo de cirurgia. Então, ele fala de 6 a 9 meses, e eu vou compartilhar a tela, Luiz. Eu vou substituir aqui, que eu quero mostrar para vocês um artigo muito interessante que saiu agora, tá? Esse artigo ele foi publicado em fevereiro desse ano, e foi um artigo do pessoal lá do Aspetar, né, que é o pessoal lá do Catar, que é o principal centro de medicina do esporte que a gente tem hoje, da Rula Kotsifak, que é quem lançou o consenso da Aspetar há mais ou menos um ano atrás, que é o protocolo deles de reabilitação de LCA, que tem muita gente utilizando por aí. Então, a Rula Kotsifak, o Enda King, que é o chefe lá, o Rod Barr e o Rod Whiteley, né? Então, são 4 pesquisadores fortíssimos, né, que se juntaram, e o Rod, inclusive, teve no Congresso da SONAF de Fortaleza, né? Então, eles trouxeram, o Enda fez palestra para a gente lá no online, para a gente na SONAF, faz mais ou menos um ano e meio, 2 anos, ele também teve com a gente. E esses autores, eles falaram um pouco, eles fizeram um estudo, eles conduziram um estudo coorte com 530 atletas, e eles verificaram o seguinte, e eles discutiram a questão dos 9 meses, que foi a questão do Grinden lá, que eu falei para vocês, e eles disseram que os 9 meses 9 meses eram desnecessários, não. Ele até cita
ali no próprio estudo, aqui nesse quadrinho, que eu acho ótimo, que tem nos artigos do British Journal of Sports Medicine, que ele fala o seguinte, que não que o tempo não seja importante, né? Então, o tempo é necessário, mas é aparentemente não o suficiente para garantir sucesso. E esse estudo CORT, ele mostrou dados muito interessantes, como, por exemplo, né, o fato de que compor os critérios de alta, que são muito parecidos com esses que a SONAF lançou, acrescidos de um ou outro teste, mas muito parecidos, é mais importante do que 9 meses após a cirurgia. Inclusive, ele mostrou que alguns atletas que voltaram antes de 9 meses, mas que cumpriram os critérios, tiveram basicamente os mesmos índices de relesão do que os atletas que cumpriram os 9 meses. E eles falaram, inclusive, que atletas que completaram o processo de reabilitação e que completaram os critérios de alta, eles eram aproximadamente 6 vezes mais, com menor probabilidade de ter problemas, né, ou ter uma pré-lesão, uma lesão esportiva parecida com o que é anterior, e que tinham 6 vezes mais chance de recuperar os níveis de pré-esporte, né? Então, é muito interessante isso, né? O odds ratio aí de 5,71, né? Com intervalo de confiança bastante bom. Então, ele falou o seguinte, olha, se você completa os critérios de alta, que são esses que a gente falou, você tem 6 vezes mais chance de voltar aos teus níveis técnicos normais e voltar ao teu esporte do que se você não completar. Então, é por isso que a gente não pode deixar o atleta órfão nesse momento, né? Simplesmente ele completou os 9 meses, ok, você está de alta porque você está fazendo bem o teu gesto esportivo, você está executando bem as tuas atividades, então você está de alta. Não, é importante que o fisioterapeuta guarde 1, guarde 2, guarde 3 sessões da sua prática lá nos 9 meses, ou até menos, eventualmente. Eu acredito e até convido os meus amigos pesquisadores que estão aqui e que de repente queiram entrar comigo nessa. Eu acho que a gente pode, eu acho que a gente está caminhando, galera, para um momento onde a gente vai criar um algoritmo decisório, talvez multicritério, onde a gente vai colocar o perfil do esporte, a característica fisiológica do atleta, os testes ali, o contemplado dos testes, e aí o tempo de alta, e aí a partir de uma tomada de decisão multicriterial, a gente vai definir se esse atleta está pronto ou não. Isso vai partir de um algoritmo. Isso eu estou profetizando aqui nessa live, quem está aqui talvez depois vai falar, o Sprada falou isso lá atrás. Mas eu acho que a força do cara no pós-operatório, os scores todos, os testes funcionais, o tempo do atleta desde a cirurgia, talvez o perfil e o tipo de enxerto que foi utilizado, talvez o perfil do esporte, o perfil da posição do atleta, talvez isso tudo vai ser colocado numa matriz decisória, e essa matriz decisória vai dar lá uma pontuação, né, que vai definir, ó, esse cara está pronto para voltar, ou esse tempo não é suficiente ainda, ou esse cara ainda não está pronto porque falta tal critério. Então, acho que a gente está por esse caminho, tá? Mas esse artigo ele foi uma grande luz para todos nós, porque ele trouxe para nós muito mais segurança para mostrar esses critérios para vocês e mostrar que a funcionalidade é mais importante que o tempo, porque muitas vezes o médico, ele é muito quadrado nesse sentido, ele diz assim, é 9 meses. É 9 meses, o cara completou 9 meses, chegou lá na mesa cirúrgica, tá clinicamente bem, ele pergunta, tá, o fisioterapeuta tá fazendo as paradas direitinho? Tá, então tá bom, tá de alta. E não é assim, tá? Então, hoje, cada vez mais, eu tenho conversado com os meus amigos cirurgiões de joelho e apresentado esse artigo para eles. Então, galera, que tal vocês mandarem esses pacientes para que eu faça, ou para que outros fisioterapeutas façam esses testes e te mandem um relatório? E aí, quando esse paciente chegar para você no critério, na tua consulta de alta, ele já chega com todos esses critérios prontos e com o meu parecer embaixo, dizendo, ó, esse paciente está pronto para alta, ou esse paciente ainda não deve ter alta porque falta para ele força, ou não deve ter alta porque falta para ele equilíbrio e potência. Enfim, outras coisas assim. Então, acaba sendo um belo de um paper que reforça o nosso discurso aqui nessa live e que, mais do que isso, reforça a necessidade de
de a gente estar fazendo, no caso, da gente estar criando esse momento da alta, esse momento do relatório para os nossos pacientes. Luiz, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E abre ali o consenso, Luiz, porque lá no final tem mais alguns pontinhos, né, que a gente pode destrinchar, que são alguns fatores preditivos de relesão, né, que a gente pode colocar ali também, que talvez sejam, a gente não colocou no consenso, mas que talvez sejam coisas a observar, né, Luiz? Compartilha para a gente ali que não está aparecendo, tá? Ali, ó, sobe ali um pouquinho, né? Então, alguns critérios, como, por exemplo, força muscular de abdutores de quadril, que seja pelo menos 35,4% do peso corporal, força muscular de rotadores laterais de quadril, de pelo menos 20,3% do peso corporal, o CEBT modificado com déficit menor ou igual, no caso, né, do que 4 centímetros, porque se for maior do que isso é fator de risco, né, e o score composto com valores pelo menos de 94%, um LES, que é aquele os drop jumps, né, o teste funcional em cima do drop jump com pontuação menor do que 5, a força muscular dos abdutores de quadril, e aí explica como calcular, né, a força muscular de abdutores e rotadores laterais, até se o Luiz quiser mostrar como que faz esses dois testes de força muscular de abdutores e rotadores laterais de quadril, também fica à vontade depois, e mais o STAR Excursion Balance Test, né, e o LES, né, então ele explica mais ou menos e te dá de onde que é a coisa. E aí ele traz algumas perspectivas futuras, como o tuck jump, né, que é um outro teste funcional, né, o LEFT, que é um outro teste funcional que envolve 16 gestos esportivos, e que talvez a gente vá revisar isso agora quando a gente for ressintetizar o consenso, né, e aí as referências bibliográficas que a gente utilizou. Né, então, é um cuidado, gente, que vale a pena, tá? Então, realmente, você não vai perder fazendo isso, o paciente não vai perder fazendo isso, eu acho que é muito importante que vocês façam.